Olá, tudo bem? É um prazer, vir novamente e poder dividir com você algo que Deus colocou no meu coração. Tá lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17. Fala assim: quanto ao mais, ninguém me moleste ou me atormente, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Durante esse dia, eu fiquei muito pensativa a respeito dessa palavra, sobre marcas. E aqui Paulo está falando à igreja, aos Gálatas, lá na Galácia, e ele vem dando várias instruções a respeito de vida cristã, de como eles deveriam se comportar diante, dos irmãos e diante da sociedade. E quase no final, depois que Paulo vem dando várias instruções, ele no final fala assim: que ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Apesar dessa frase ser de Paulo, mas essa frase pode se aplicar a mim e a você. Porque todos nós que temos Cristo no nosso coração, que tomamos uma decisão por Jesus, nós carregamos as marcas de Cristo na nossa vida. Mas o ponto que eu queria deixar para nós hoje, para nossa reflexão, é sobre que marca eu tenho deixado por onde eu passo. Cristo marcou a vida do apóstolo Paulo. Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele era um perseguidor, um fariseu, alguém que ouviu falar de Jesus, ouviu que a igreja estava crescendo, estava evoluindo, mas não acreditava que era um movimento que estava atrapalhando, a forma com que o judeu servia, adorava, prestava culto a Deus. E ele sai em perseguição e durante a perseguição, ele no caminho de Damasco, indo para prender as pessoas, a Bíblia fala que ele inspirava ameaça, Onde ele passava, as pessoas tinham medo dele, porque ele não estava indo fazer alguma coisa boa, e o que ele estava indo era para matar os cristãos. E aí, durante essa caminhada dele, no meio do caminho, ele tem um encontro lindo. Jesus aparece para ele e aí fala com ele. E ele ouve a voz e ele reconhece que é Jesus e ele se prostra, cai e tem aquele encontro extraordinário com Jesus, com Cristo. E a partir dali, daquele homem perseguidor, ele agora passa a ser perseguido por amor a Cristo. Então, vê como a marca de Cristo na vida de Paulo fez diferença. E não só a marca de Cristo fez diferença na vida de Paulo, como o próprio apóstolo Paulo marcou aquela geração
em que ele vivia e continua marcando gerações. Até hoje, nós vivemos do exemplo e das palavras e do que Paulo recebeu de Deus para as nossas vidas. Então, Paulo deixou um legado. E o legado de Paulo me alcançou. E de repente te alcançou também. Mas depois que nós tivemos o encontro com Jesus, depois que nós tivemos esse encontro com Cristo, será que depois que eu fui marcada por Jesus, que eu carrego no corpo as marcas de Jesus também, eu não fui furada nas mãos, eu não fui transpassado por uma lança, eu não fui pregado numa cruz, mas quando Jesus entra na nossa vida, entra no nosso coração, ele nos transforma de uma tal maneira que a gente fica marcado por ele. É impossível uma pessoa que conhece a Jesus continue vivendo a vida que ele vivia no passado. É inconcebível, é impossível. Você deve conhecer alguém que antes de ter conhecido a Cristo era uma pessoa e depois que ele conheceu Jesus, ele é outra pessoa. Ele não deixou de ter personalidade, ele não é duas caras, ele não tem nada a ver com isso. Tem a ver com mudança de caráter, tem a ver com mudança de atitude, mudança de vida. Quando Cristo entra na vida do cristão, há uma mudança no caráter. Antes ele mentia, agora ele não mente mais. Antes ele furtava, agora ele não furta mais. Antes ele era uma pessoa que não era confiável, hoje ele é alguém que quando ele fala as pessoas podem dar crédito porque ele é uma pessoa transformada. Então, somos marcados quando Cristo entra na nossa vida. Mas e nós? Depois que nós somos marcados com a marca de Cristo, será que eu estou influenciando ou impactando outras pessoas através do que eu experimentei em Jesus? Será que aonde você trabalha? Será que aonde você mora? Será que na comunidade onde você vive, na sociedade que você vive, será que você tem deixado marcas na vida das pessoas? Eu ouvi uma pessoa falando que quando ele era pequeno, que ele ia à praia com a família dele, eles gostavam de ir assim bem de manhã, que a praia estava quase deserta, e eles gostavam de caminhar. E ele falou que ele, principalmente, tinha uma coisa que ele gostava de fazer, que enquanto o pai dele caminhava, ele vinha atrás, pisando, né, aonde o pai dele pisava. Porque quando você sabe, a água vem, né, e molha a areia e deixa a areia úmida. E quando você pisa, fica a marca dos seus pés ali. E conforme você vai andando, as marcas vão ficando. E ele falou que o que ele mais gostava era de que enquanto o pai dele ia caminhando, enquanto o pai dele ia pisando e a marca ia ficando, ele vinha atrás, pisando exatamente aonde o pai dele pisava também. Então, o pai dele deixava uma marca e ele seguia aquela marca. E eu fiquei refletindo sobre isso, e isso acontece também na nossa vida. Será que a marca que eu estou deixando no mundo, será que outras pessoas têm interesse, ou elas olhem, elas desejem pisar, seguir, continuar fazendo exatamente aquilo que eu fiz? Ou eu sou uma pessoa que, por onde eu passo,
eu deixo exatamente uma impressão negativa, uma impressão ruim, uma marca que vai falar negativamente ao meu respeito. Porque marcas, elas podem ser boas ou elas podem ser marcas ruins. Às vezes você, mais novo, criança, passou por uma situação e sem querer se queimou. E aí fica aquela marca de queimado. E todas as vezes que você olha para aquela marca te lembra que você um dia queimou, ou a mão, ou o braço, não importa. Ficou uma marca. Essa marca é uma marca negativa, é uma marca ruim, porque todas as vezes que você olha para ela, ela te traz uma lembrança de dor. Uma lembrança onde você se machucou, onde você se feriu. E não é interessante a gente ter lembranças negativas. Mas existem aquelas marcas que quando você lembra, te traz um sorriso. Quando você lembra, te traz felicidade. Quando você lembra, te traz... É uma coisa saudosa que faz você desejar ter aquela experiência novamente. Às vezes alguém que passou na sua vida e num momento em que você mais precisava, e aí trouxe uma palavra de conforto para você, e aquela palavra mudou a tua realidade emocional ou espiritual naquele tempo que você estava vivendo. E aí quando você olha para trás e lembra daquilo, você fala assim, nossa, me fez tão bem. Marca positiva. Ou você estava num leito de enfermidade e alguém orou por você e você foi curado. Quando você lembra ou que você conta o seu testemunho para alguém, foi algo que deixou uma marca positiva na sua vida. E é essa reflexão que eu quero deixar para mim, para você. Que marcas eu estou deixando na vida das pessoas? Por onde eu passo, será que as pessoas que se aproximam de mim, quando elas chegam perto de mim, que elas vêm à procura, às vezes, de uma palavra, ou de um conforto, ou até mesmo buscando um abrigo, o que eu tenho oferecido para essas pessoas? Será que o que eu estou falando, será que o que eu estou ofertando, será que o que eu estou apresentando ou oferecendo para essas pessoas, será que vai marcar positivamente ou negativamente essas pessoas? Conta-se a história de um pastor que ele, todas as vezes que chegava numa congregação, numa igreja nova que ele chegava para pastorear, ele gostava de fazer visitas, de visitar os vizinhos. E até que ele chegou numa igreja e ele foi visitar um vizinho, o vizinho virou para ele e falou assim, pastor, o senhor está entrando numa furada, falou para ele. Marca negativa, deixada na vida daquele vizinho. Mas já tem outras pessoas que quando você fala de alguém para elas na mesma hora param e falam, fulano de tal? Ah, fulano de tal é extraordinário. Olha, ele realmente é um crente de verdade. Nesse você pode acreditar. Olha, a palavra dele, você pode escrever e assinar embaixo, porque ele cumpre o que ele fala. Então, que eu e você, ao nos aproximarmos de alguém, ou no nosso trabalho, na nossa casa, sabe, até para os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos, será que eles, quando eles olham para a gente, será que eles vão querer seguir os nossos passos? Ou eles vão falar, quando eu crescer, eu nunca quero ser como meu pai,
Eu nunca quero ser como a minha mãe. Ou eles falam assim, quando eu crescer, e se algum dia eu for pai ou eu for mãe, eu vou fazer exatamente como meu pai fez comigo. Eu vou agir exatamente assim. Sabe por quê? Porque ficou marcado nele uma lembrança positiva. Ficou impresso nele algo positivo. Ficou marcado na vida dele. E ele quer que essa marca positiva que ele recebeu do pai ou da mãe, ele quer passar adiante. Sabe por quê? Porque é bom. O que é ruim, a gente deleta, joga fora e esquece em algum lugar. Mas o que é bom, a gente quer passar adiante. A gente quer que outras pessoas experimentem exatamente aquela coisa gostosa, aquela coisa boa que a gente está vivendo. Essa é a reflexão que eu queria deixar para mim e para você. Qual é a marca que eu estou deixando na vida das pessoas? Eu estou deixando marcas ruins, negativas? Ou quando as pessoas falarem, não, eu vou fazer, porque a Márcia fazia e me marcou. O que ela fez mudou a minha realidade. Não é porque somos nós que mudamos, porque nós não temos esse poder e essa autoridade, mas é porque Cristo está na nossa vida e a gente reflete Cristo para a vida das pessoas. Então, que a gente aprenda a ter uma vida santificada em Cristo, que a gente seja marcado por Jesus, para que também a gente possa marcar outras pessoas. Amém? Fique com Jesus.